continuidade então e vamos começar no estudo e vamos então à primeira carta de Timóteo, capítulo 1, e vamos lê-lo. Vamos ficar de pé, irmãos, e desde já não sei se já está ligado, Paulo, um abraço muito forte àqueles que nos acompanham e sempre juntos com o mesmo propósito. E vamos então ler a passagem na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, e a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, como te roguei quando parti para a Macedónia que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões, do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e idólatras, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando alguns, fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da palavra de Deus. Vamos então ouvir o pensamento do nosso irmão Alberto, e depois qualquer irmão que queira partilhar connosco mais algum pensamento em relação ao estudo, esteja à vontade. Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por esse momento importante de oração, comunhão, intercessão e estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso 19, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Você é daqueles que quero porque quero, faço porque faço. Você se permite certas coisas por moda, por conveniência, sem analisar as consequências, sem fazer uma crítica daquilo que você deseja? Esta é a situação neste verso e chama a atenção. Pode ser algo pequeno, insignificante, aquilo que a gente não dá muita importância, mas que pode trazer sérios prejuízos. Quando jovem, uma vez eu fui fazer um trabalho na casa de um colega da escola. Quando entramos na sala para abrir os livros e fazer as anotações, percebi que no canto da sala havia uma espingarda, uma espingardinha de chumbo, uma arma de chumbo que as crianças na época usavam, brincavam com aquilo. Eu peguei aquela arma, aquela espingarda, todo entusiasmado, eufórico, mas deixei cair em cima da mesa e aquilo afetou a mira da arma, aquilo que a gente aponta para o alvo. Aquilo afetou de tal maneira que 1 milímetro mal dava para perceber que havia aferido o equipamento.
mas 1 milímetro na mira, em 10 metros de tiro, abria um ângulo de 1 metro de erro. Assim também na nossa vida, muitas vezes algo que a gente não dá muita importância, algo que é um erro, uma falha, algo que a gente deixa passar, mas pode trazer sérias consequências. Precisamos sempre analisar, averiguar, criticar e principalmente julgar ações, atitudes, condutas próprias. A fé, na parte final do verso 19 aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, é a revelação, é o conjunto de doutrinas da fé cristã, que uma vez foi entregue aos crentes, aos santos, conforme Judas, no verso 3. Veja que a passagem se refere a salvos perdendo a boa consciência, sendo influenciados por má doutrina, falsas religiões, falsos mestres, e andando assim na carne, ou andando como o mundo, deixando assim, permitindo assim, mudanças na nossa fé. Depois vai sofrer a disciplina do Senhor, a correção de Deus em sua vida. Veja que aqui o texto não está tratando de perder a salvação, mas perder privilégios na vida cristã. Perder privilégios da comunhão com Deus, da alegria, da paz. Desfrutar de entusiasmo na vida cristã, quando se conhece a verdadeira doutrina e segue e vive sob esta doutrina. Para um cristão, pecar é algo muito sério. Por isso ele fica atento a qualquer movimento e analisa e julga todas as atitudes, pensamentos, palavras. Pior do que pecar é não julgar. Por isso precisamos estar sempre atentos, fazendo sempre um exame em nossas consciências. Sofrer um naufrágio é algo doloroso, mas antes do naufrágio se faz água e precisamos reparar o erro imediatamente para não entrarmos em pânico e aí fazer naufrágio na fé. Vamos destacar alguns naufrágios que aparecem nas Escrituras. O naufrágio da terceira semente na parábola que o Senhor Jesus conta, a parábola do semeador, Lucas capítulo 8, no verso 14, se deve à riqueza, aos prazeres da vida. Quem tem assim esta semente no coração, perdeu, por causa das riquezas e prazeres da vida. O naufrágio de Demas, citado em 2 Timóteo 4,10, foi porque ele amou o presente século. O naufrágio daqueles que escapam das impurezas deste mundo, da perversidade, libertinagem deste mundo, conforme segunda carta de Pedro, capítulo 2, no verso 20. E o pior, eles ficam presos a estas impurezas do mundo e recaem e voltam. Isso é um naufrágio terrível. E a advertência contra o naufrágio, em Hebreus capítulo 3, uma advertência contra o engano do pecado. Hebreus 3, verso 12 a 14. O naufrágio nos engana, nos leva a caminhos perigosos e precisamos ter uma boa consciência. E essa boa consciência, ela só vai vir à luz da palavra de Deus sob a doutrina, a sã doutrina. Perceba você que todas estas coisas podem acontecer quando começamos a racionalizar o pecado em nossa vida. Vamos cada vez mais acomodando doutrinas, teologias, e quando um erro aparece, uma falsa doutrina surge, ela não vai caminhar sozinha, ela vai agregar outros erros para acomodar a sua consciência no novo estilo de vida que você está adotando. Este é o grande perigo. Sempre é importante observarmos que o texto aqui não está falando sobre perder a salvação. A salvação que nós obtemos
foi obra de Cristo lá na cruz do Calvário. E manter a salvação é através do poder de Deus, não nosso. Nós perdemos privilégios da comunhão, da vivência, da paz, da alegria, do entusiasmo da vida, quando deixamos estas coisas nos levar por qualquer vento de doutrina. João capítulo 10, no verso 27 até 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. A salvação, essa é o maior tesouro que nós temos, e não vamos perder. Judas, no verso 24 agora, diz que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Para isso, nós precisamos conhecer esta doutrina, viver sob esta doutrina e não andar sobre novidades, ventos de doutrinas. Isso é um erro terrível, um prejuízo enorme. Começa pequeno, mas pode terminar nos afastando para longe da palavra de Deus, perdendo assim a alegria da comunhão, a paz, deixando a nossa consciência inquieta. Que o Senhor nos dê cada vez mais esta alegria, esta segurança da salvação. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Eu queria partilhar com os irmãos um pequeno pensamento em relação a este versículo, naufrágio na fé. Geralmente o naufrágio dá-se, muitas das vezes é por o navegador ignorar os instrumentos de orientação ou perante uma tempestade há sinais que antecipadamente avisam os navegadores em que vai haver uma tempestade ou outras situações que possam ocorrer em alto mar, e quando se ignora os instrumentos de navegação, o naufrágio certamente irá acontecer. E o apóstolo Paulo aqui está-nos a alertar perante isto. Ou seja, o facto de nós ignorarmos muitas das vezes o ensino que o Senhor estabeleceu à sua igreja hoje, corpo de Cristo, nós vamos naufragar na fé. Quantos há que continuam... E é assim, irmãos, não sou eu que digo, e isto pode chocar alguns, mas é a palavra de Deus que o diz. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 8 e 9, e vamos ler, e nós temos que ter muito cuidado, porque se o apóstolo Paulo, tendo autoridade divina, porque ele recebeu não de homens, mas diretamente do Senhor Jesus Cristo, ele diz-nos isto assim, Gálatas 1, 8 e 9, mas ainda nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja maldito. E depois ele continua e diz assim, assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebestes, seja maldito. Porque Deus sabia perfeitamente, ao nós recebermos esta palavra, e o apóstolo Paulo ao dizer isso, Deus sabia perfeitamente das nossas fragilidades e que rapidamente nós podemos beber de uma fonte errada. Então o apóstolo Paulo está-nos a alertar, olha, este evangelho que eu recebi e que vos anuncio, este é o verdadeiro. Se houver alguém, nem que um anjo do céu deixe, e vos anuncie outro evangelho, seja maldito. Porquê? Porque muitos há que vão atrás do evangelho da prosperidade e depois entram numa situação financeira tremenda e vão naufragar na fé. Porque depois dizem, ei pá, como é que é possível, eu ouço de que o crente não padece necessidades, se de facto estiver envolvido, se participar nas atividades da igreja, se ler a Bíblia todos os dias, se orar, e eu de repente estou nesta situação financeira fragilizada. Pá, se calhar ando no sítio errado. E muitos naufragam na fé. Quantos há que o Evangelho em que as pessoas não ficam doentes? Ou se ficam doentes, olha, não preciso tomar medicamentos.
porque eu vou orar e o Senhor vai-me curar. E depois não tomam os medicamentos e ficam doentes. E muitos há que morrem. E os familiares, muitas das vezes, lá está. E temos de ter o cuidado, porque para além, e nós temos situações destas, para além de naufragarmos na fé, podemos levar outros a naufragar na fé também. Aqueles que estão a dar os primeiros passos, quando veem alguém, de facto, definhar na fé porque não manejam bem a palavra de Deus e não a conseguem dividir, isso é um perigo tremendo, irmãos. Daí o apóstolo Paulo dizer, seja maldito. Se alguém anuncia o evangelho da prosperidade, de poderem ter tudo e mais alguma coisa, ou se alguém anuncia um evangelho do amor que se prega aí, que é inclusivo, toda a gente, e lá está, e que todos são muito bem recebidos e todos podem servir independentemente da condição que estejam, cuidado, porque estão a anunciar um evangelho que não é o evangelho que o apóstolo Paulo fala aqui, que é o evangelho, que é o mistério da graça, ou seja, dado à igreja, corpo de Cristo. Então temos de ter esse cuidado. Sabem que houve alguém, ainda há dias ouvi, alguém que fez uma pergunta à inteligência artificial, e a pergunta foi, que se fosse Satanás, o que é que ele faria para afastar as pessoas de Deus? Fez essa pergunta à inteligência artificial. E o que a inteligência artificial disse foi, primeiro começaria por corromper o ensino da palavra. Esse era o primeiro, não era proibir, era corromper. Alguém que anuncia o outro evangelho está a corromper o ensino da palavra. Então essa era a primeira estratégia. A segunda estratégia era tentar a todo o custo transformar aquilo que o Senhor diz à sua igreja em regras, para que as pessoas tenham dúvida e medo. Outra coisa foi tentar, acima de tudo, absorver a mente das pessoas e ocupar o tempo de tal maneira que não tenham tempo para Deus. Tentar, de alguma maneira, fazer com que as pessoas possuam o tanto quanto até ficarem escravizadas e não conseguirem olhar para mais nada. E sentirem-se satisfeitas com aquilo que têm. E lá está, irmãos, o facto, e muitas das vezes, estes evangelhos da prosperidade e tantos outros que há por aí, que são doutrinas, e o apóstolo Paulo fala nisto, são doutrinas demoníacas, que não levam e que levam muitos a naufragar na fé, nós temos de ter um cuidado tremendo. Mas para isso, nós temos que conhecer a verdade. Mais do que conhecer uma nota falsa, nós temos que conhecer a nota verdadeira. E lá está, e se nós conhecermos esta verdade, a nossa fé é inabalável. Claro que as circunstâncias à nossa volta podem surgir e podem nos fragilizar, mas a nossa fé inabalável fica. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos perceber que a palavra de Deus é ela que sustenta, é ela que dá equilíbrio, mas acima de tudo é ela que nos traz uma paz que mais ninguém consegue nos dar. Que o Senhor nos ajude e que possamos pensar que o inimigo tem uma estratégia, e a estratégia dele é mesmo corromper, produzir dúvida. Foi assim que aconteceu do início. Quando ele logo no início fez questão de pôr em causa a palavra de Deus e pôs a dúvida, que o Senhor nos ajude e que não tenhamos dúvidas alguma, não possamos ter dúvida alguma daquilo que o Senhor ensina à sua igreja. E que oremos, irmãos, acima de tudo uns pelos outros e que possamos estar aqui no estudo bíblico, que é importante. E eu vou passar a palavra ao outro irmão que queira partilhar comigo. Ora, irmãos, já estamos nós a continuar com o nosso estudo aqui no capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, versículo 19. Este versículo 19, para ser bem entendido, tem que se analisar juntamente com o versículo 20 e com todo o capítulo, como nós já temos estado a ver, e o apóstolo está preocupado com a onda de degeneração, como temos ouvido, e está a alertar Timóteo. Ora bem, em primeiro lugar, eu gostava de começar por dizer que é interessante que o apóstolo utiliza aqui a figura do naufrágio. Também já na semana passada o irmão Alberto falou há pouco, o Nando falou há pouco, eu na semana passada também já fiz referência, e até fiz referência a Atos dos Apóstolos, capítulo 27, onde temos ali um naufrágio contado por Lucas que Paulo experimentou, um naufrágio cheio de significado, porque as pessoas não deram ouvidos ao que Paulo dizia. E quando a igreja não dá ouvidos ao que Paulo diz, porque o ensino para a igreja é através do apóstolo Paulo, nas suas epístolas, como diz Pedro, as pessoas quando não dão ouvidos ao que o apóstolo Paulo diz,
que é nas epístolas dele que está o ensino para a igreja, vai haver naufrágio sem dúvida alguma. E foi o que aconteceu. As pessoas acreditavam mais no que o piloto dizia do que no que Paulo dizia. E o próprio piloto, e aqui é uma coisa muito importante, o piloto, como nós vimos, a palavra no original é uma palavra correspondente à palavra para governo. Quando Paulo fala a Timóteo no capítulo 13, e vamos lá chegar, ele diz que aqueles que não sabem governar a sua casa dificilmente saberão governar a igreja de Deus. E esta palavra para governo é a palavra para piloto. Portanto, os anciãos ou os bispos na igreja são pilotos. E os pilotos têm que ouvir o que Paulo diz, porque se não ouvirem o que Paulo diz, eu acho que não se fiem na sua ciência, porque vai haver naufrágio. Portanto, eu queria chamar a vossa atenção, em primeiro lugar, para isto. E porquê é que Paulo utiliza a figura, neste caso aqui, do naufrágio? Ele utiliza a figura do naufrágio porque ele naufragou várias vezes, sabem? Não foi só em Atos 27. Se vocês virem, e eu convido-vos a ler, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, segundo Epístola aos Coríntios, no capítulo 11, vocês vão ver o que é que ele diz ali. Ele diz assim, ele dá aqui um testemunho da vida dele, e diz assim, versículo 25 do capítulo 11 de 2 aos Coríntios, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, ouçam bem, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Portanto, o apóstolo tinha uma grande experiência de naufrágios. E reparem que Atos capítulo 27 está fora destas 3 vezes. Porque depois de ele ter passado os 3 naufrágios, ele ainda apanhou aquele outro 4º naufrágio em Atos capítulo 27. Ora bem, eu começaria por, e visto que ele está a utilizar o naufrágio, e nós temos estado a ver vários pensamentos relativamente ao naufrágio, e eu quero ser concreto. E vou pegar em exemplos concretos. Bem, há uma coisa que eu quero desde já dizer. O nosso irmão Alberto fez há bocado a referência e sublinhou, e eu reenfatizo, que naufrágio não é perder a salvação, ok? Aliás, se vocês virem depois, neste mesmo capítulo, no versículo a seguir, no versículo 20, nós depois ao chegar lá, havemos de considerar isto. Nós lemos ali que os que fizeram naufrágio, entre os que fizeram naufrágio estava Himeneu e Alexandre, versículo 20, os quais entreguei a Satanás para que aprendam. Portanto, aqui havia disciplina, e a disciplina bíblica, nós depois vamos ver isso, tem sempre o objetivo da recuperação, da restauração, e era necessário que eles aprendessem. Aliás, quando no corpo de doutrina nós falhamos, é porque somos ignorantes e precisamos de aprender. E eles tinham necessidade de aprender. Portanto, o objetivo era levá-los a aprender o que eles ignoravam. E, portanto, de facto, o naufrágio não tem a ver com a perda da alma. Aliás, na ilustração que eu na semana passada falei de Atos capítulo 27, todas aquelas pessoas que estavam no navio, no naufrágio, nenhuma vida se perdeu. Que é curiosamente. Nós lemos ali que todos eles chegaram à terra, salvos, são e salvos. E, portanto, no naufrágio do corpo de doutrina, as pessoas não, como nós ouvimos, e o Nando agora falou, as pessoas, e o nosso irmão Alberto falou, as pessoas perdem muita coisa, mas não perdem a alma, nem a salvação, se são crentes, naturalmente. Mas vamos a um exemplo concreto, que é para sermos mais claros. Eu quero vos dar um exemplo. Sabem que alguns... Eu conheço, ao longo da minha história, e eu já tenho quase 50 anos de crente. E 50 anos de crente é uma vida, é meio século. E eu já vi muita coisa. E conheci bastantes crentes, e posso dizer bastantes porque são bastantes, que chegaram a compreender as verdades que eu entendo e que voltaram para trás. Fizeram naufrágio na fé. Fizeram naufrágio na fé. E alguns sabem, fazem, não sabem porquê. Porque, ao defender estas verdades, eles receiam perder alguma coisa. E eu quero chamar a vossa atenção porque eles conhecem a verdade,
Mas o facto de não quererem perder alguma coisa por defenderem esta verdade, eles fazem naufrágio. E então violam a consciência e passam a ter uma má consciência. Porque um indivíduo que conhece as coisas e depois faz uma coisa diferente é um indivíduo que viola a consciência. Tem uma má consciência. E eu quero também chamar a atenção para este aspecto. Eu na semana passada falei daqueles que, porque não conhecem a verdade, e acham que é tudo a mesma coisa, depois ficam numa situação, num problema de consciência, porque dizem que é tudo a mesma coisa, mas depois não fazem o que lá está, e não fazem porque é impossível fazerem, e não percebem que há uma diferença, e não percebem que houve uma mudança, e então violam a consciência, têm uma má consciência. Mas eu agora quero chamar a vossa atenção para aqueles que têm uma má consciência, porque conhecem a verdade, mas devido ao facto de não quererem perder algo, deixam de falar na verdade. E violam dessa forma a consciência também. E passam a ter também uma má consciência. Pode ser a perda de posição. Há pessoas que não querem perder a sua posição no meio da cristandade. Pode ser por perda de popularidade. A popularidade para ela é mais importante. E sabem de uma coisa? Estas pessoas, deixem-me dizer uma coisa importante. Estas pessoas não serviriam nunca para andar com o Senhor Jesus Cristo quando Ele andou aqui na Terra. Sabem porquê? Porque Ele andava com poucos. E elas gostam de muitos. Elas gostam de multidões. Querem ser aclamadas, querem ser populares, querem ser apaparicadas. E como quem compreende a verdade, como no tempo do Senhor Jesus Cristo, por outras razões, quem defende a verdade fica isolado, fica sozinho, não é? Aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, aconteceu com o apóstolo Paulo e vai acontecer connosco. Se quisermos ser fiéis ao Senhor, é o que nos vai acontecer. Mas há pessoas que não querem perder nem posição, nem popularidade, nem dinheiro, nem amigos, nem familiares. Porque alguns mudaram por causa da família. E eu não vou entrar em detalhes, porque acho que não devo entrar em detalhes. Mas quero chamar a vossa atenção para isto, porque sei do que estou a falar. São 50 anos de crente a seguir o Senhor pela graça de Deus. Portanto, a perda pode ser muita coisa que esteja em jogo e que esteja em causa. E eu não falo de coisas hipotéticas. Falo de coisas reais. Um dia, eu não vou entrar em detalhes, não vou identificar, mas um dia alguém escreveu isto. Notem bem, um dia alguém escreveu isto. Prezado leitor, estude este livro com uma mente aberta, um coração desejoso de conhecer a verdade e uma disposição de a aceitar e defender. Se tal acontecer, pertencerá ao número daqueles a quem um dia o Senhor dirá: na batalha da sã doutrina se esforçaram. Hebreus 11:34. Pois esta pessoa que escreveu isto, agora combate isto. E agora? Naufragou na fé. Pois bem, conheço vários que têm feito naufrágio na fé, infelizmente, por renegarem a verdade que eles próprios defenderam. E eu não digo mais, porque eu oro para esta pessoa. Alguns violam a sua consciência. Sabem porquê? Porque quando fazem, como alguém disse, quando fazem os seus sermões, quando escrevem os seus sermões para depois pregarem na igreja, escrevem os sermões, sabem aonde? Não é na secretária. Escrevem os sermões em cima da caixa do pão. Sabem o que é que se quer dizer? E eles, quando estão a fazer o sermão, estão a pensar no pão deles. Que se disserem alguma coisa que alguns não gostem, lhes tirem, deixem de contribuir para ele ter o dinheiro, ter pão à mesa. E então por isso é que eu digo que alguns vendem-se. A Bíblia diz: compra a verdade e não a vendas. Não a vendas nem por pão, nem por amigos, nem por popularidade, nem pela família. Não vendas. Compra a verdade e não a vendas. Lemos no livro de Provérbios. Sabem que uma pessoa pode racionalizar tanto a sua consciência,
ou pode racionalizar tanto, melhor direi, o seu comportamento errado. Sabem que há pessoas que têm um comportamento errado. O comportamento não é este. Não devem se comportar assim. A consciência dita-lhes que devem comportar-se de outra maneira. Mas o comportamento deles é errado. E começam a racionalizar, a tentar justificar o seu comportamento. E o irmão Alberto há bocado falou sobre a racionalização que as pessoas fazem. Um homem pode racionalizar tanto o seu comportamento errado que ele pode fazer com que a sua consciência diga aquilo que ele quer ouvir. E a consciência fica cauterizada. Houve alguém que comparou a consciência a um elástico, que de tanto se esticar, perde a elasticidade. Assim é a consciência. É preciso cuidado com a consciência. Sabem que quando, e aqui quero chamar a vossa atenção, o nosso Nando falou há pouco acerca dos instrumentos de apoio à navegação, e um deles é a carta. A carta náutica, a carta de navegação. Os navios têm uma carta de navegação. Sabem que as cartas, antigamente, tinham pontos negros assinalados. As cartas de navegação no mar. Porque o mar esconde obstáculos que a água não deixa ver e que estão muito à beira da superfície. E, portanto, o navio, com o seu calado, não é? Que é profundo, vai bater neles. Se ele não souber que há ali escolhos, que há rochas. E o que é curioso é que, tendo as cartas, os pontos negros, os chamados pontos negros assinalados, alguns batem neles. E tem uma carta que lhes indica onde é que estão os pontos negros. E então sabem qual é o comportamento de alguns, aparentemente? É este. Olha, vão lá à carta. Estava aqui assinalado na carta que estava mesmo aqui um ponto negro. Meus amigos, os pontos negros não estão lá assinalados para depois de batermos neles, irmos ver que a carta, afinal, era verdadeira. A carta dizia que estava lá o ponto negro. Não, os pontos negros estão lá assinalados para que nunca cheguemos a bater neles. E as Escrituras, o nosso corpo de doutrina à fé, tem uma série de avisos. Olhem, alguns dos avisos estão aqui na primeira carta a Timóteo. Outros estão em Gálatas. E o Nando citou há bocado alguns dos avisos. São pontos negros. Eles estão lá assinalados. Não é para que depois de nós cairmos no erro, descobrirmos que a Bíblia falava naquilo. É para nós não chegarmos a cair nesse erro. Dizia eu há bocado que o apóstolo Paulo, porque ele passou várias experiências de naufrágio, ele, portanto, utiliza muito a ilustração do naufrágio em relação à parte da doutrina. Da doutrina. O que está aqui em causa é doutrina. Sabe o que é que ele diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 14? Ele diz assim. Efésios 4, 14, ele diz assim. Ele diz que Deus deu dons, não é? À igreja. Ele cita os vários dons, no versículo 11. Depois ele diz qual é o objetivo dos dons. É o aperfeiçoamento dos santos. Os dons existem para que os santos vão melhorando. Para a obra do ministério, a obra é feita pelos santos, não é pelos dons. Os dons existem para os santos se aperfeiçoarem para fazer a obra. Mas isto está tão invertido aí na cristandade que nós temos uma classe assalariada, que eles é que estão a fazer a obra e os outros são assistentes. Estão ali a assistir. Isso não é bíblico. Não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia é que o Senhor quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra. Para a obra do ministério. O ministério não é para os pastores e evangelistas e doutores das Escrituras. Claro que eles têm o seu ministério e têm a sua obra. Mas quando a Bíblia fala em obra e ministério, não é só esses. É todos os santos. E então ele diz que é para isso. Para quê mais? Diz ele agora. Ele primeiro fala na parte positiva, agora fala na parte negativa. Ele diz no versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados
em roda por todo o vento de doutrina. Cá está o navio a ser açoitado no mar, não é? A ser levado por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, falsa doutrina, falso ensino, e estes ministros estão a ensinar os santos a eles estarem seguros. A linguagem do apóstolo Paulo é sempre náutica e tem a ver com os naufrágios. Quando ele, no capítulo 1, no versículo da nossa passagem, no versículo 19, onde nós nos encontramos, diz assim, e tomem muita atenção àquilo que ele diz. Diz ele assim: conservando a fé e a boa consciência, que é o que a gente deve fazer, conservar a fé e a boa consciência, porque quem não conservar a fé vai ter um problema de consciência. Já falamos bastante sobre isso, mas eu nunca é demais falar nisto. Os quais entreguei, versículo 19, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E então, nós temos aqui esta palavra rejeitando. Alguns rejeitando. Sabem que o termo no grego, onde a Bíblia foi escrita originalmente, na língua grega, este termo rejeitando é um termo náutico, dizem os especialistas da língua grega. Esta palavra rejeitando é um termo náutico e que aparece aqui a propósito por causa do naufrágio. E sabem o que é que significa? Significa lançar ao mar. Ou seja, nós temos aqui estes indivíduos a lançar fora do navio o que não é suposto ser lançado fora. Quando nós vamos rever de novo em Atos capítulo 27 o naufrágio do apóstolo Paulo, e quando eles não quiseram saber daquilo que ele tinha dito, eles chegaram a uma certa altura que tiveram que lançar a carga ao mar. Aquela carga nunca seria lançada ao mar se não houvesse negligência. Aquela carga foi lançada ao mar por negligência. Aquela carga não foi lançada ao mar porque não era precisa. Aquela carga foi lançada ao mar para eles não perderem a vida. Sabem de uma coisa? A carga do navio que é lançada ao mar é chamada lastro. Sabem que em termos náuticos os marinheiros falam muito em lastro. E a pergunta que eu faço é, e vocês sabem o que é o lastro no navio? O lastro, em termos simples, é a carga que é colocada no navio para lhe dar peso e lhe dar estabilidade. A isso chama-se lastro. Carga que é colocada no navio para lhe dar peso e estabilidade. Ela está lá não é por acaso. Ora, quando estas pessoas desprezam a consciência e a fé, o corpo de doutrina, estão a perder o peso e a estabilidade. Perdem o peso e a estabilidade. E o navio vai entrar em rota de colisão e vai naufragar. E portanto eram estes pensamentos que eu queria deixar, e vamos ficar por aqui hoje, porque eu não vou entrar ainda no versículo 20, mas depois nós vamos entrar no versículo 20 e vamos analisar estas duas personagens que estão aqui, que naufragaram. Nós vamos ver que eles não se perderam, nós vamos ver que foram disciplinados, e aqui vamos aprender uma coisa curiosa, porque eu não sei se vocês já repararam, que eu várias vezes tenho dito que os motivos da disciplina na igreja podem ser dois: por mal moral ou mal doutrinal. Se houver mal moral na igreja persistente, deve haver disciplina. Se houver mal doutrinal na igreja persistente, deve haver disciplina. Nesta passagem, nós depois vamos ver, temos aqui o mal doutrinal. E depois vamos ver onde é que está o mal moral, que a Bíblia também fala. Que o Senhor nos ajude e que Ele nos ajude, acima de tudo, a sermos fiéis e firmes, nem que estejamos sós, mas sejamos fiéis até ao fim. O Senhor merece. Ele ficou só por mim na cruz. Ficou só. Não é nada demais se eu tiver que ficar só.
Mas graças a Deus que eu não estou só. Tenho aqui alguns irmãos comigo, pela graça de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Chegamos ao fim, irmãos, de mais um estudo bíblico. Só para dizer aos irmãos que agora, só dia 8 de janeiro, é que vamos regressar ao estudo bíblico e oração. Por isso vamos ter esta pausa devido aos dias em que calha o Natal e o Ano Novo, é precisamente à quarta-feira, por isso só dia 8 então, e certamente será com o voo sobre a Bíblia. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração e dar graças ao nosso Deus por mais esta oportunidade. Vamos orar. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por cada filho teu aqui presente, Senhor. Sabemos, Senhor, que tantas vezes, Senhor, o cansaço e a correria do dia a dia, Senhor, querem fazer com que os nossos joelhos, Senhor, fraquejem, Senhor, e que se vão abaixo, mas é bom, Senhor, quando nós ouvimos da Tua Palavra, Senhor, e quando nós percebemos, Senhor, que tantas vezes, cansado, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando cá esteve, Senhor, Ele não desistiu daqueles que o procuravam, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, pelos teus servos que aqui estão esta noite, Senhor, que tu cuides de cada um, Senhor, das suas lutas, dos seus sonhos, dos seus propósitos e objetivos, Senhor, que possam ser postos aos teus pés, Senhor, que possam ser validados por ti ou não, mas que tu nos ajudes a fazer a tua vontade, Senhor. E obrigado mais uma vez, Senhor, por percebermos o quão importante é, Senhor, nós não naufragarmos na fé, mantermos-nos perseverantes, Senhor, na palavra, Senhor, e sabermos manejá-la bem, Senhor, para que isso possa nos trazer o equilíbrio que é preciso, Senhor. Te dando graças, pois, mais uma vez, Senhor, e te pedindo que possas ser com a tua igreja agora estes dias, Senhor, e acima de tudo que o testemunho, Senhor, seja sempre marcante para aqueles que ainda não te têm como o único Salvador, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.